A todos e a todas. Vamos ficar com essa responsabilidade, né, de conduzir aqui a mesa dessa palestra. O doutor Penildo, pelo o currículo lato sensu dele, deu para perceber que é um grande especialista, né, estudioso na área da educação. Hoje ele atua como professor da Universidade Federal da Bahia e vai poder trazer... Ele é pró-reitor de pós-graduação, né? Eu ia continuar. É porque o currículo é bem extenso, eu estou tentando resumir aqui, sintetizando, né, as atribuições do doutor Penildo. Mas ele vai poder trazer para a gente um olhar, né, principalmente nesse aspecto da educação, que volta para a sociedade, que são os impactos dessa economia neoliberal e o bem-estar social. A gente, ao longo da manhã e agora pela tarde, a gente vem discutindo, debatendo esses reflexos exatamente dessa política. A reforma administrativa, que é a busca, né, dessa intervenção mínima do Estado, que é o Estado mínimo, ele resume exatamente a principal característica do neoliberalismo. E ele traz impactos diretos, né, na nossa sociedade, principalmente relacionado aos nossos direitos sociais, que muito bem já foi falado aqui, a nossa Constituição ela vinha garantindo, né, esses direitos, mas que por essas reformas, por essas alterações, os nossos direitos sociais estão sendo suprimidos e, quem sabe, até extintos. Então, para a gente não perder muito tempo, né, já que já são 16h20, a gente já vai passar para o doutor Penildo, para ele fazer a sua explanação, para que a gente possa aproveitar ao máximo do seu conhecimento. Pode ficar à vontade, doutor Penildo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, Anne, boa tarde, Arão, boa tarde, Ana Paula. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite para estar aqui com vocês. É uma grande honra, um grande prazer. Em segundo lugar, eu trouxe uma apresentação. Eu tenho aqui um PowerPoint, eu não sei se eu conseguiria socializar ele aqui nessa apresentação. Pode? Você acha que a gente consegue? Consegue? Não sei se o senhor tem acesso direto. Será ele tem acesso direto, Genivaldo? Tem que mandar para a Carla. Eu não sei como é sistemático. Eu vou perguntar para a Carla aqui, já eu volto com vocês, tá? Porque ela não tá sem áudio lá. O senhor tem contato? Autorizando, ele pode. Se for autorizado, né? Espera aí. Ela está me dizendo aqui, doutor, que o senhor tem acesso direto. Pode compartilhar. Certo. E como é que eu faço? É em reações? Como é que ele faz, Carlos? Actions, share screen. Share screen. Pronto, share screen. Aqui. Share. Já estão enxergando? Perfeitamente, doutor. Sim, pode colocar ele em modo exibição. Modo exibição. Sim? Pronto, perfeito. Pronto, então, vamos lá. Então, como eu falei, é um grande prazer estarmos aqui conversando. Eu acompanhei o final do debate com a doutora Miriam Belchior, com o Tiago, aqui da última mesa, e, mais uma vez, a gente vê como diversos setores da administração pública, do serviço público, têm coisas em comum, né? Nós, da Universidade Federal da Bahia, também hoje sofremos um processo de sucateamento, de procura de desestabilização, até mesmo destruição das instituições federais, né? Então, por isso que eu acho que é importante nós estarmos aqui conversando. Para vocês terem uma ideia, das 63 universidades federais brasileiras, 15 universidades já sofreram intervenção do governo federal. A última foi ontem, a Universidade Federal de Sergipe. Antes da Federal de Sergipe, foi a Federal da Paraíba. São universidades que o presidente acaba indicando um reitor que não foi eleito pela comunidade, né? Então, por conta disso, eu acho que é fundamental a gente estar aqui conversando sobre os impactos da política neoliberal na sociedade e nos direitos sociais. Aqui tem até os direitos sociais, aqui tinha um erro. Para a gente poder discutir esse impacto, né, é importante que a gente faça um debate sobre o contexto internacional e nacional, o lugar do Brasil na reconfiguração da geopolítica internacional e a ruptura institucional de 2016, e, a partir daí, uma onda conservadora a partir de 2018.
Bem, nós temos hoje no mundo uma mudança acelerada da configuração geopolítica que está por desconstruir aquilo que nós herdamos da Segunda Guerra Mundial. Aquele arcabouço geopolítico que nós tínhamos na Segunda Guerra Mundial, ele perdurou durante bastante tempo, entre 1945 e 1989 ou 1991, nós vivíamos uma bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, a contraposição de dois grandes modelos de sociedade. A corrida espacial, a corrida armamentista, são expressões desse processo de embate dessa Guerra Fria. E também, né, uma série de outros fenômenos, como, por exemplo, os golpes militares na América Latina, foram reflexo também dessa Guerra Fria, dessa geopolítica que nós herdamos da Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, hoje em dia, não há como negar o papel que os Estados Unidos tiveram na organização, na promoção, na articulação direta dos golpes militares do Brasil, do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Peru e assim por diante. E, a partir de 1991, nós deixamos de ter essa contraposição da Guerra Fria, deixamos de ter um mundo bipolar, devido justamente ao esfacelamento da antiga União Soviética, né, que foi dividida em 23 repúblicas, né, 23 países distintos, sendo que o maior deles é a Rússia. Nós vivemos, então, na década de 90, início dos anos 2000, até a primeira década do ano 2000, então, um período em que se afirmou muito a potência dos Estados Unidos. Nós vivemos muito um mundo unipolar, onde o poderio econômico, militar, político e até cultural dos Estados Unidos se afirmava sem ter nenhum tipo de contraposição, sem ter nenhum tipo de questionamento. Foi um momento, inclusive, onde nós observamos um recrudescimento de uma postura dos Estados Unidos como polícia do mundo, de intervir em diversos lugares. Nós estamos hoje, podemos dizer que numa terceira fase, não estamos mais na Guerra Fria Estados Unidos-União Soviética, não estamos mais no momento de hegemonia completa do neoliberalismo e dos princípios do consenso de Washington, que foram definidos muito, né, a partir de 1990, como esses princípios de Estado mínimo, privatização, diminuição dos direitos sociais, desregulação social, econômica, etc. Nós já estamos numa terceira fase, que coloca em questionamento bastante a arquitetura que nós herdamos da Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma transição. Qual é essa transição? É a transição da hegemonia do Ocidente para o Oriente. Até antes da Revolução Industrial, até início do século, e até início do século XIX, até meados do século XVIII, o maior PIB do mundo era a China, e depois vinha a Índia, porque eram as maiores populações, onde tinha maior produção agrícola. Com o processo da Revolução Industrial, um país bem pequenininho, com população diminuta, como o caso da Inglaterra, conseguiu, devido à inovação tecnológica, científica, uma produtividade e também, através de um sistema econômico extremamente eficiente em colonizar, em explorar, que foi o capitalismo, ela conseguiu hegemonizar a política internacional, os ingleses. Então, nós podemos dizer que, no século XVIII, nós tivemos o começo de uma transição da hegemonia econômica, política, cultural do Oriente para o Ocidente. Isso está mudando. Hoje, nós estamos vivendo, vamos dizer assim, se nós já não estamos vivendo uma situação em que a China já é o maior PIB do mundo, nós estamos na iminência disso ocorrer. Isso eu falo porque existem duas formas de você medir o PIB, Produto Interno Bruto, de um país. Uma é simplesmente analisando de acordo com valores de dólar. Outra é analisando de acordo com o poder de compra de cada moeda nacional. E essas duas medições são feitas pelo FMI. E o FMI já indicou que a China já é o maior PIB do mundo. Então, nós temos hoje uma situação em que a China efetivamente se transforma no segundo ou primeiro PIB maior do mundo. Dentro de 5 ou 6 anos teremos, indubitavelmente, em todos os critérios, ela como o maior PIB. Temos como maior parque industrial do planeta, a China é a grande indústria do mundo hoje, enquanto que a América Latina e os próprios Estados Unidos passaram por um processo de desindustrialização, a China se reindustrializou.
ou se industrializou pela primeira vez, de forma bastante rápida, e a China também começou um processo de questionamento dessa ordem unipolar, ditatorial, né, imperialista dos Estados Unidos, através do estabelecimento de relações com outros países, e aí entra o Brasil nesse processo, para que você tivesse um mundo multipolar. Então, hoje em dia, por exemplo, especialmente depois da ascensão da China, da consolidação da Rússia sob a liderança de Putin, do crescimento também da Índia, da criação dos BRICS, né, que reúne a Índia, a China, a Rússia, a África do Sul e o Brasil, hoje nós temos a configuração de uma ordem mundial que não vai querer mais seguir, por exemplo, o Tratado de Bretton Woods. O Tratado de Bretton Woods foi estabelecido logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi ele que estabeleceu a criação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da arquitetura desse Fundo Monetário Internacional, em que a maior parte das ações, né, os maiores acionistas, eram os Estados Unidos e seus aliados, não é isso? Da hegemonia do dólar, o dólar passou a ser moeda corrente internacional, isso com a vantagem incomparável para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tinham necessidade de ter lastro em ouro para esse dólar desde a década de 70. Então, os Estados Unidos podem produzir dólares em sua casa da moeda para financiar seu déficit público, o que é uma situação aterradora ou absurda, mas é isso que acontece. E essa ordem que nós herdamos da Segunda Guerra Mundial, ela começou a ser colocada em risco. Por exemplo, não foi somente a questão dos BRICS. Quando os BRICS chegam em 2013, e esse é um dos motivos, daqui a pouco a gente vai começar a discutir os motivos da ruptura institucional de 2016. Quando chega em 2013 e os BRICS decidem criar o Banco dos BRICS, que já existe, já é uma realidade, o Banco dos BRICS hoje começou com 100 bilhões de dólares. É mais que o FMI. E o interessante é que a China, além de ser a principal acionista do Banco dos BRICS, ela também é a principal acionista do Banco de Desenvolvimento Asiático, que tem outros 100 bilhões. Então, ela tem uma estratégia para a Ásia e ela tem uma estratégia para o mundo. O Brasil, não há como negar, ele acabou colecionando uma série de ações que o indispuseram com o poder econômico decadente dos Estados Unidos, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em 2003, logo em 2003, o Brasil se recusou a participar ou apoiar a Segunda Guerra do Iraque. Em 2005, o Brasil foi o grande construtor da Unasul, da União dos Países da América do Sul, que criou um comando militar unificado, que criou um processo de integração regional, que começou a estabelecer uma série de construções de infraestrutura para integrar todo o continente, e que, pela primeira vez, conseguiu resolver, entre 2005 e 2006, uma disputa de território entre a Venezuela e a Colômbia, evitando a interferência dos Estados Unidos, apenas com a mediação local. Aí o Brasil não apoiou a guerra do Iraque, depois não apoiou a guerra contra a Líbia, não apoiou a desestabilização da Síria, foi contra o processo de chamadas guerras híbridas, de tentar desestruturar regimes que não são alinhados com os Estados Unidos, criou a Unasul, participou dos BRICS, foi fundador também o Brasil do Banco dos BRICS e, talvez o pior de tudo, descobriu o pré-sal. O Brasil hoje tem a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Apenas perde para a Arábia Saudita e para a Venezuela. E o Brasil se negou a entregar esse petróleo para as petroleiras estrangeiras. O Brasil acabou aprovando em 2010 o chamado regime de partilha, que foi a primeira coisa que o governo de Temer fez, foi destruir o regime de partilha. E no regime de partilha aprovado em 2010, a Petrobras tinha que estar presente na exploração de todos os campos de petróleo, tinha que ser acionista majoritária. E os recursos advindos dos royalties do petróleo deveriam financiar, principalmente a educação. Se nós nos lembrarmos, em 2014, nós tivemos uma lei super avançada, que foi o Plano Nacional de Educação, PNE, que ele não somente tinha metas muito audaciosas, metas muito interessantes, como, por exemplo, chegar a investir o correspondente a 10% do PIB em educação, duplicar o número de vagas nas universidades federais, universalizar a educação infantil e, posteriormente, chegar pelo menos a 50% de oferta na creche.
para poder se chegar a essas metas, o próprio PNE dizia, de onde virá o dinheiro? O dinheiro viria, não virá mais, dos recursos dos royalties do pré-sal, porque em 2016, foi a primeira coisa que o governo Temer fez, foi acabar com o regime de partilha, foi permitir que as empresas estrangeiras pudessem explorar o petróleo da maneira que melhor lhe conviesse. Então, o Brasil, ele acabou se ligando com essa iniciativa dos BRICS, criando a Unasul, criando uma série de situações na geopolítica internacional que ele acabou, vamos dizer assim, provocando a ira devido a certas heresias, entre aspas, porque nós sabemos que desde o século XIX que o Brasil, assim como a América Latina, é considerado o quintal dos Estados Unidos. A doutrina Monroe estabeleceu que esse hemisfério, o hemisfério das Américas, deveria ser controlado pelos Estados Unidos. Numa fase, no século XIX, em que os Estados Unidos não tinham hegemonia no mundo todo. Quem tinha mais hegemonia era a Inglaterra, que tinha várias colônias na África, na Ásia, mas os Estados Unidos já, desde o século XIX, consideram que a América Latina é o seu quintal. Posto isso, o Brasil, ele acabou sofrendo uma ruptura institucional em 2016, por esses motivos e por outros, que eu vou mostrar aqui agora, que foi uma ruptura institucional justamente para interromper esse processo de autonomia geopolítica do Brasil. O Brasil chegou a pleitear, a ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E isso daí significa muita coisa. Inclusive, começou a dialogar com a Índia, começou a dialogar com a Alemanha, para ver se um poderia apoiar o outro. O Brasil chegou a entrar numa negociação, junto com a Turquia e com o Irã, lá no ano de 2010, para poder criar uma solução de paz que não levasse a uma intervenção militar dos Estados Unidos sobre o Irã. E deu certo a articulação que o Brasil fez. Ela, na verdade, depois não foi reconhecida pelos Estados Unidos. Foi um absurdo, porque o Brasil conseguiu exatamente a mesma coisa que os Estados Unidos queriam, mas os Estados Unidos não poderiam perder o protagonismo. Então, o Brasil sofreu uma ruptura institucional devido a essa coleção de heresias que nós, felizmente, acumulamos no início do século XX. No terceiro aqui, nós temos, então, né, essa questão do contexto internacional. A China, os BRICS, o Banco dos BRICS, o Banco Asiático, que eu falei anteriormente. Com esses bancos, começou também uma discussão muito séria nesse bloco dos BRICS de se abandonar o dólar como moeda corrente internacional. Repare bem, se você abandona o dólar e começa a fazer comércio entre a China, a Rússia, a Índia, o Brasil e a África do Sul em outras moedas, a maior parte do PIB no mundo já está nesses países. Isso é importante que a gente faça, vamos dizer assim, faça essa ressalva. Por outro lado, regionalmente, a China tem feito um trabalho de integração regional na Ásia, que é chamada a nova iniciativa da Rota da Seda, através da Organização de Cooperação de Xangai, que é a Organização de Cooperação de Xangai reúne a Rússia, a Índia, a China e 5 outras ex-repúblicas soviéticas, como Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão. Esses países todos estão com um projeto muito arrojado de construção de ferrovias, de construção de rodovias, de construção de oleodutos, de construção de uma infraestrutura de integração para permitir, por exemplo, a venda do petróleo e do gás da Rússia para a China, para permitir, né, o escoamento da produção da China em direção ao Oriente Médio, depois até chegar na Europa, porque essa rota da seda vai chegar na Turquia, e chegando na Turquia, chega também na Europa. Né? Então, nós vivemos esse momento de mudança acelerada em que nós não temos mais a hegemonia econômica dos Estados Unidos. E vou acrescentar que com o governo Trump deixou de haver também hegemonia política, até porque o populismo de direita instaurado nos Estados Unidos com o governo Trump abriu mão de, vamos dizer assim, qualquer tipo de intenção de disputar valores, de disputar projetos. Né? Basicamente, teve uma gestão bastante desastrosa para os Estados Unidos, mas muito benéfica para a diplomacia chinesa e para a diplomacia russa e indiana. Mas, antes de chegarmos em Trump, é importante que a gente identifique, e daqui a pouco eu vou dar a referência do Luiz Alberto Muniz Bandeira, no final aqui, que tem alguns livros muito interessantes para depois a gente ler. Nós tivemos a chamada estratégia do caos. Qual foi a estratégia do caos? É muito que hoje se fala de guerras híbridas.
Ou seja, hoje em dia, a estratégia preferida utilizada para poder desestabilizar alguns países não é mais a ocupação militar daquele país. Isso ficou claro com a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perderam. E ficou claro depois, posteriormente, com a Guerra do Afeganistão, que a União Soviética perdeu em 1989. A União Soviética invadiu o Afeganistão antes dos Estados Unidos. Né? Anteriormente, o Afeganistão já tinha sido até mesmo invadido pela Inglaterra. Mas o fato é que já se tinha percebido que não adiantava você colocar os exércitos regulares no território dos países que você queria ocupar, porque a resistência interna, a resistência civil, o processo de sabotagem era muito grande. Então você começou o processo de guerras híbridas, que é a estratégia do caos, que são chamadas revoluções coloridas, na Iugoslávia em 2000, na Geórgia em 2003, na Ucrânia em 2004 e depois também em 2014, no Quirguistão em 2005. Essa estratégia do caos, em que consistia ela? Você desestabilizava um governo localmente, financiava uma oposição, provocava ruptura institucional, provocava um estado de exceção, criava um ambiente internacional através da mídia e da diplomacia, dizendo que aquele país tinha que mudar, ou porque era uma ditadura, ou porque era corrupto, e aí eles acabam entronizando um governo pró-Estados Unidos. O último golpe que houve na Ucrânia foi isso. Nós tivemos a deposição de um presidente democraticamente eleito, foi em 2013, não foi em 2014, não, e a instauração de um governo que tinha uma forte presença neofascista. Né? Mas, além da estratégia do caos, que tinha essas revoluções coloridas, nós temos também a invasão, a ocupação, como o Afeganistão em 2001, Iraque em 2003, né, que continua essa ocupação até hoje, também faz parte da estratégia do caos e das guerras híbridas. E a Primavera Árabe, que muitos de nós, inclusive eu, tínhamos esperanças com relação à Primavera Árabe, de que promovesse um processo de participação social, de abertura política, mas o resultado dela foi um processo de recrudescimento do autoritarismo e até mesmo de ascensão dos regimes fundamentalistas. Né? A própria Líbia é um bom exemplo disso. A Líbia, depois de ter sido bombardeada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela França, hoje ela não é mais um país, ela é um território sem Estado. É um território completamente ocupado pela disputa entre diversas facções fundamentalistas islâmicas. Então, a estratégia do caos foi utilizada para tentar manter uma hegemonia dos Estados Unidos e evitar o avanço de outra hegemonia que a gente pode dizer que são esses países emergentes, do grupo do qual o Brasil também participou. Aqui, depois eu vou passar essa transparência para vocês. Eu consegui esse quadro recentemente, é uma compilação de um quadro do FMI, onde ele faz aquela discussão sobre os PIBs mundiais. Né? Interessante a gente observar a posição da China, que nem aparecia entre os 10 maiores PIBs em 1980, aparece em quinto lugar em 1990, em segundo lugar no ano 2000, e segundo essa avaliação, de acordo com o poder de compra da moeda local, já é a principal economia em 2020 e 2021, já ultrapassou os Estados Unidos. Observem que o terceiro é a Índia, em quarto vem o Japão, em quinto vem a Alemanha. Né? O Brasil, nós tivemos uma situação em que nós saímos em 1980 da quinta colocação para a sétima colocação em 90. No ano 2000, que isso daí tem a ver com o neoliberalismo no Brasil, na década de 90 até o ano 2000, no ano 2000, nós passamos para a nona posição. Aí depois nós crescemos, em 2010, para a sétima posição. Com o governo Temer, nós baixamos de novo para a oitava posição e vamos passar a nona e a décima muito em breve. Mas depois eu vou passar esse quadro para vocês, que é muito interessante. Ele mostra não somente a hegemonia da China, mas o fato de que a Índia já é o terceiro maior PIB, a Rússia é o sexto maior PIB, a Indonésia é o sétimo maior PIB. Então, o primeiro país europeu que aparece apenas em nono lugar, ainda abaixo do Brasil, que é a Inglaterra, em décimo lugar, que é a França. No Brasil do início do século XXI, além de nós termos essas, vamos dizer assim, essas características que eu falei para vocês, né? Vamos dizer assim, de busca de uma política externa ativa e altiva, nós começamos a ter nas relações internacionais uma relação privilegiada com os BRICS e as relações Sul-Sul. O Brasil abriu várias embaixadas na África, perdoou a dívida que os países africanos tinham com o Brasil,
Pedimos desculpas pela participação do Brasil no tráfico de escravos no século XIX para trás, na África, e começamos a estreitar as relações econômicas do Brasil. Houve um processo também de aproximação dos BRICS, de aproximação com os países da América do Sul e com, vamos dizer assim, e com a África. São as 3 áreas que nós temos um maior desenvolvimento. Tivemos um desenvolvimento no mercado interno, ou seja, o Brasil teve como principal locomotiva do seu desenvolvimento a redistribuição de renda, a criação de emprego, a inclusão social de sua população, que é a forma mais sustentável de garantir uma economia desenvolvida e sustentável. Se nós observarmos hoje a China, apesar de estar sob o fogo dos Estados Unidos, de Trump, que está estabelecendo uma série de barreiras comerciais para os produtos chineses não entrarem nos Estados Unidos, a produção chinesa só faz aumentar. Por quê? Porque eles agora já estão numa nova fase de desenvolvimento chinês, que é a fase do fortalecimento do mercado interno. Geração de emprego, aumento do valor dos salários, redistribuição de renda, tudo isso faz a roda da economia se movimentar com muita força. E, em terceiro lugar, fizemos no Brasil também um grande estímulo à competitividade das empresas nacionais. Nós passamos a ter empresas, como no caso das empresas da construção civil, que foram empresas que tiveram, vamos dizer assim, destaque internacional, que começamos a disputar licitações na América Latina, na África e até na Europa e nos Estados Unidos, e a ganhar essas licitações com as nossas empresas de construção civil, principalmente, né, que depois foram bastante alvo da Operação Lava Jato, né, que além de ter um objetivo político, a Operação Lava Jato desestruturou todo o parque de gás e petróleo e também todo o parque da indústria da construção civil no país, que era a principal empregadora dentro das indústrias, né? Mas houve esse estímulo à competitividade das empresas. Por conta dessas características, dessas iniciativas de relações internacionais, desenvolvimento do mercado interno, estímulo à competitividade das empresas nacionais, nós tivemos no Brasil uma ascensão social de uma população similar da Argentina, para a chamada classe C. O Brasil passou a ser, pela primeira vez, majoritariamente classe C. Antes era classe D e E. Isso é o que a gente pode chamar de uma nova classe trabalhadora, que é diferente do que se chamou nos anos 2013, 2014, de uma nova classe média, né? Não era a nova classe média, na verdade foram 22 milhões de empregos, a maioria deles de pessoas que ganhavam, em média, 2 salários mínimos. É muito melhor do que estar desempregado e não ganhar nada, mas ainda é o início de um processo de ascensão social, por isso que é uma nova classe trabalhadora. Por isso que faltou, inclusive, fazer a organização dessa nova classe trabalhadora, como o Arão falou aqui anteriormente, no final da última mesa, ou seja, fazer um trabalho de base de organização dessa nova classe trabalhadora. Houve uma diminuição da pobreza extrema, um estímulo bastante grande à produção e à geração de empregos. Observem esse gráfico aqui da pirâmide social no Brasil. Nós tínhamos 26,2 milhões de pessoas nas classes D e E em 2003. Nós passamos em 2014, apesar do aumento populacional, até metade disso na classe D e E. E a maior classe passou a ser a classe C, que sobe de 65 milhões para 118 milhões, quase que duplica. E é interessante também observar que a classe A e B cresceu bastante. A classe A e B cresceu mais do que a classe C. Ou seja, todos ganharam, mas houve uma diminuição na diferenciação de renda, houve uma diminuição na concentração de renda nesses anos. Então, isso abalou muito a estrutura social brasileira, e isso acabou deixando muita gente insatisfeita, que não queria esse modelo de desenvolvimento. Aqui nós temos alguns dados, especialmente do Banco Mundial, do IBGE. Observem aqui no meio, né, a pobreza despencou, o número de pobres caiu entre 1993 e 2012. Em 1993, com a população bem menor do que hoje, nós tínhamos 62,5 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Era 44% da população. Em 2012, nós chegamos a somente 16% da população abaixo da linha de pobreza. Chegamos em 2014 com menos que 16%, né? Menos que 10%, inclusive. No lado direito, nós temos o índice Gini, que é o índice que mede a desigualdade de renda, que teve uma forte queda, teve uma queda, não há como negar, na época, né, do Plano Real. O Plano Real não deixou de ser
um ganho para as classes trabalhadoras, porque você deixar de ter inflação, você protege aqueles que são os mais fracos, aqueles que têm os menores salários, mas é uma desigualdade que se manteve estabilizada. A partir de 2003, ela começa a ter uma queda grande, porque foi mantida a estabilidade do Plano Real e, ao mesmo tempo, também foi iniciado um processo de constituição de um mercado interno. Esse gráfico aqui é um dos grandes motivos da ruptura institucional de 2016, que várias pessoas gostam de denominar de golpe. Essa ruptura institucional, ela teve motivos externos, e eu gostaria somente de lembrar, existe um filme muito interessante de Oliver Stone, um filme chamado Snowden, que conta a história de Edward Snowden, que era um agente da NSA, que era uma agência de informação dos Estados Unidos, que ele, ao ter acesso a todo o processo de espionagem feito pelos Estados Unidos em escala global, ele resolve desertar dos Estados Unidos, pede refúgio na Rússia e deixa na mão do pessoal do The Intercept, hoje do The Intercept, né, do Glenn, todos aqueles arquivos, né, vamos dizer assim, da troca de mensagens dos Estados Unidos e da espionagem. Ali, em 2013, a gente já ficou sabendo que a presidente do Brasil já estava grampeada pela NSA. Todos os ministros brasileiros estavam grampeados pela NSA. Toda a direção da Petrobras estava grampeada de forma ilegal por uma agência estrangeira. Inclusive, hoje em dia, a grande polêmica da Lava Jato é porque esses dados foram utilizados pela Lava Jato sem passar através, vamos dizer assim, de um acordo de cooperação legalizado entre os países. Isso coloca um grande questionamento jurídico aí para vocês também avaliarem. Então, não há como negar que existiam motivos estrangeiros, motivos externos ao Brasil para essa ruptura. E, recentemente, eu até tive acesso a uma dissertação de mestrado muito interessante, que analisava justamente, lia, que uma coisa é a gente saber de jornal, outra é a gente ir lá no arquivo do The Intercept e ver mensagem por mensagem como os Estados Unidos ajudaram a arquitetar a ruptura de 2015 e 2016, financiando grupos para fazer manifestações, influenciando os meios de comunicação, influenciando a classe política, financiando grande parte dos deputados que foram eleitos em 2014 e depois financiando eles depois da eleição, né? E um processo também de desestabilização externa. Mas existem elementos internos. O principal elemento interno que fez com que grande parte do empresariado migrasse para uma posição de ruptura institucional foi que entre 2003 e 2015 nós tivemos uma queda no nível de desemprego. Nós tivemos uma queda de 12,3% para 4,9%. Nós chegamos ao menor nível de desemprego na história do Brasil em 2014. E, ao mesmo tempo, essa é a linha vermelha desse gráfico que vocês estão vendo. Ao mesmo tempo, essas barras amarela e azul são o salário mínimo. A barra azul é o salário mínimo real e a barra amarela é o nominal. Ou seja, em 2003, o salário mínimo nominal era 230. O valor formal era 230. Agora, em valores de 2015, isso equivaleria a 419. Então, o que vale é ver o valor real, que são as barras em amarelo. As barras em amarelo vão crescendo e o salário mínimo teve uma valorização de 72% entre 2003 e 2015. Se você tem uma redução a menos de 1/3 do nível de desemprego e um aumento do salário mínimo, as relações de capital e trabalho, elas ficam de tal forma que fica mais favorável para o trabalhador fazer uma greve, fazer uma manifestação, fazer uma negociação e ter um ganho de salário. Tanto é que em 2013 ou 2014, tem várias estatísticas que demonstram que você teve que 90% das categorias tiveram um ganho real de salário no Brasil. Isso devido a esse processo de que, na relação capital-trabalho, que existe mesmo uma disputa entre capital e trabalho, não há como negar, não há nenhum problema em reconhecer isso, né? Quando você tem pouco desemprego e você tem um salário mais alto, a taxa de mais-valia vai diminuir. Hoje em dia, mais recentemente, o Abílio Diniz, que foi o dono da Pão de Açúcar, hoje está em outros empreendimentos, disse: agora sim nós podemos investir no Brasil. O Brasil está barato. O que é que Abílio Diniz quer dizer com o Brasil está barato em 2020? O desemprego já bateu em 13,5%. O salário mínimo... O Abílio Diniz é dono do Carrefour agora. É dono do Carrefour, é? Aí, ó. Aí, mais um podre dele, né? Mais um podre. Então,
É lógico, o Brasil fica barato porque o trabalhador ele vai preferir se sujeitar a um salário menor do que ficar desempregado. É a relação de oferta e de procura no mercado de trabalho. Então, esse quadro mostra muito na evolução do salário mínimo e na evolução do desemprego um motivo interno para ver essa ruptura institucional. E como é que foi essa ruptura? Essa ruptura, eu classifico ela como contraofensiva do neoliberalismo pós-crise de 2008. Em 2008, muitos avaliadores, muitos analistas disseram: não, o capitalismo está com os dias contados. O capitalismo não tem salvação. O capitalismo está em desagregação. Acabou o capitalismo. Isso é uma grande bobagem. Durante toda a história do capitalismo, e isso desde o século XIX, os estudiosos do capitalismo identificavam, tanto os marxistas quanto os não marxistas, o capitalismo periodicamente tem crises. A história do capitalismo é uma história de crises periódicas. E essas crises periódicas não necessariamente, pode ser que leve, mas não necessariamente leva a uma desagregação do capitalismo e a criação de um novo sistema econômico. Na verdade, na maior parte dos países capitalistas, não levou. A própria Rússia, que fez uma revolução bolchevique, foi devido a uma situação muito extrema, quer dizer, Primeira Guerra Mundial, destruição de toda a estrutura produtiva, fome campeando, desestruturação do czarismo, uma coisa muito específica. Nos outros países, como França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, Estados Unidos, todos esses outros países, Brasil, o capitalismo, mesmo com crises, ele aproveita a crise para passar o que a gente chama de uma nova fase de acumulação capitalista. Se aproveita a crise para poder se destruir algumas forças produtivas ou para se privatizar algumas forças produtivas, como no caso do neoliberalismo. Se aproveita a crise para diminuir o valor da mão de obra, diminuir o valor do salário do trabalhador e aumentar a mais-valia. Aproveita-se a crise para diminuir os direitos sociais e aproveita-se a crise, principalmente, para você direcionar os recursos do Estado que, porventura, estejam ligados a políticas sociais para o mercado, pegar esses recursos e carrear para as empresas. O Estado sempre é um espaço de disputa de recursos. A maneira como as classes sociais se organizam e se estão fortes ou fracas, a sua correlação de forças vai influenciar, vai determinar como o Estado vai fazer a divisão dos recursos que ele arrecada, né? Essa contraofensiva do neoliberalismo, ela começou em vários países em 2008. Na Europa, você observa desde 2008, 2009, 2010, uma série de países, como é o caso da Grécia, como foi o caso de Portugal, que diminuíram os direitos sociais, que tiraram os direitos previdenciários, que diminuíram o valor da mão de obra. No Brasil demorou, né? Mas chegou. Essa contraofensiva neoliberal chegou em 2015. Né? Foi uma intervenção externa, o que não é novidade no Brasil e na América Latina, apenas hoje de outra forma, né? Através das chamadas guerras híbridas. O que nós vemos hoje na Venezuela é muito isso. O que é que a Venezuela está passando hoje? Ela tem um cerco externo, os Estados Unidos proíbem os outros países de comercializar com a Venezuela, isso debilita a sua economia, provocando necessidades sociais e uma crise social bastante grande. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos financiam um grupo interno para fazer oposição, nomeando um presidente, como foi o Guaidó, para poder provocar, nomeando um presidente de fantoche, né? Porque não foi eleito como presidente. Ele se auto-intitulou presidente. Eu também vou querer me auto-intitular presidente do Brasil daqui a pouco. E promovendo um processo de desagregação interna e a mídia internacional chamando o tempo todo o Nicolás Maduro de um ditador, para poder justificar uma intervenção externa. Né? Isso é guerra híbrida, não precisa você invadir o país. Faça um bloqueio econômico, faça um bloqueio midiático, financie a política interna. Hã? Faz o merchandise e está resolvido. E está resolvido. Né? E isso nós tivemos também nesse processo de ruptura de 2015 no Brasil. Foi uma ruptura jurídica, política, parlamentar e midiática. Não há como negar que não todo o judiciário, mas parcelas do judiciário, seja do Poder Judiciário em si, da Justiça Federal, seja parcelas do Ministério Público, acabaram sendo bastante instrumentalizadas para, vamos dizer assim, atingir determinados objetivos políticos. Tanto é que o principal arauto da Lava Jato, depois da eleição de Bolsonaro, abandonou, não é isso? Os tribunais e foi ser ministro de Bolsonaro,
claramente um projeto de poder de se tornar presidente da República no momento posterior. E hoje em dia nós já sabemos que as negociações para Moro ir para o governo Bolsonaro começaram muito antes da posse de Bolsonaro, muito antes do primeiro e segundo turno. Toda aquela sincronização de denúncias que depois se demonstravam que eram falhas, que eram vazias de Moro contra, na época, o candidato Haddad e seu partido, tudo isso foi sincronizado para permitir uma vitória eleitoral em 2018. Isso está muito claro e está cada vez aparecendo de forma mais cristalina. Bem, tivemos então o estabelecimento de um estado de exceção. É um estado de exceção porque nós tivemos um impeachment sem crime de responsabilidade, foi um golpe, efetivamente foi. O impeachment do Collor de Mello, você ainda podia identificar que havia um crime de responsabilidade. Qual foi o crime de Dilma? Fazer pedaladas fiscais, a mesma coisa que Lula fazia, que Fernando Henrique fazia, que Sarney fazia, e que depois de Dilma, Temer continuou a fazer. A única diferença é que Temer aprovou uma lei no Congresso que ele legalizou as pedaladas fiscais. Então, por favor, né, não houve crime de responsabilidade. Mas, além dessa ruptura do Estado Democrático de Direito, por não ter havido crime de responsabilidade, nós tivemos um início de uma onda de violência e de desestabilizações. Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje com a queima completa da Amazônia e do Pantanal Mato-Grossense já é consequência do assassinato de várias lideranças populares, seja de sem terra, seja de índios, seja de pequenos agricultores. O assassinato de Marielle Franco é um bom exemplo, não resolveu e não vai resolver, porque existem interesses muito poderosos. Houve a prisão de Lula, a criminalização de movimentos sociais, a reforma trabalhista, a destruição dos sindicatos. Tudo isso a gente pode colocar que fica claro que houve a ruptura do pacto estabelecido na Constituição de 1988. Qual era o pacto? O pacto primeiro era um pacto político. Quem ganhar as eleições, leva. Foi um pacto, por exemplo, que Lula reconheceu a vitória de Collor, que depois Lula reconheceu as 2 vitórias de Fernando Henrique, e que depois Fernando Henrique reconheceu as vitórias de Lula. Esse pacto ele não existe mais. Hoje não basta você ganhar. Você pode ganhar e não levar. E existe também uma ruptura, além desse pacto político, do pacto social. Por exemplo, o pacto social da Constituição é a seguridade social, da maneira como está lá estruturada, seguridade como saúde, como previdência social, como assistência social, que é algo extremamente revolucionário para o Brasil. Né? E também, do ponto de vista da educação, os direitos da educação, e depois da Constituição de 88, nós tivemos uma série de outras legislações também muito positivas. Tivemos a LDB, em 1996, que foi a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Tivemos, em 1990, a instituição do Sistema Único de Saúde, o SUS, através de portarias do Ministério da Saúde que regulamentaram o que estava na Constituição Federal. E depois tivemos, a partir dos anos 2000, outras legislações, como o do Fundeb, no caso da educação, e como também o Mais Médicos, no caso da saúde. O fato é que essa ruptura do pacto da Constituição de 88 envolve a ruptura do pacto político e do pacto social. Além disso, nós temos aí, na época do Temer, né, houve um decreto que autorizava o governo federal a classificar o que é terrorismo, o que pode, vamos dizer assim, ser utilizado contra movimentos sociais. Tanto é que depois, agora, de forma até mais explícita, o atual governo federal utiliza o tempo todo esse chavão de que as pessoas que protestam contra o governo são terroristas. Nessa nova fase que nós estamos vivendo, pós-ruptura institucional de 2016, pós-eleição de 2018. Quais são as principais características que nós temos nesse período pós-ruptura institucional? Né? Tem todas a ver com o neoliberalismo e o ataque aos direitos sociais. A financiarização do capitalismo mundial, ou seja, cada vez mais nós temos um fortalecimento do capital financeiro. Isso também no Brasil, não é à toa que os bancos no Brasil, apesar de toda a recessão e toda a crise que nós passamos desde 2015, os bancos, ano após ano, têm recorde de lucro. Então, não há como negar que no Brasil também esse processo de financiarização é hegemônico, e é hegemônico, inclusive, em relação aos outros capitais. Ou seja, hoje em dia, o dono da CIA ganha mais dinheiro com o cartão de crédito da CIA do que com as vendas da CIA. Hoje em dia, o dono da Riachuelo ganha mais dinheiro com o cartão de crédito da Riachuelo do que com as vendas da Riachuelo. Hoje em dia, o hiper, né, tem aquele cartão hiper, também é a mesma coisa.
Então, existe um processo de hegemonia do capitalismo financeiro que é muito ruim, o que promove uma degradação, porque não é uma atividade produtiva, uma atividade parasitária, né? Não tem produção, não tem emprego, não tem geração de riqueza real, é basicamente um processo especulativo. Né? Temos um aspecto da política, a destruição do pacto político, da redemocratização e da Constituição de 88, que eu falei anteriormente. E temos uma terceira característica, que é a mudança nos comportamentos, nos valores, nas crenças. Nós vivemos um processo de polarização na sociedade brasileira hoje muito acirrado, com uma reação fundamentalista extremamente evidente. E essa reação fundamentalista, que é anti-ciência, que é anti-educação, que é anti-cultura, que é anti-universidade, ela é a principal base de sustentação para você poder implementar um programa de reformas neoliberais. No Brasil, concluindo, nós temos uma situação inusitada. Nós temos, diferentemente de outros países do mundo, nós temos aqui uma aliança dos neoliberais com os neofascistas. Se nós pegarmos em outros lugares do mundo, os neoliberais estão em um canto e os neofascistas estão em outro. Tanto é que os neofascistas não têm um receituário neoliberal. Eles muitas vezes têm intervenção do Estado na economia. Trump era neoliberal? Não era. Trump, o que mais fez foi criar barreiras para os produtos chineses não chegarem nos Estados Unidos. Ele não era neoliberal. Ele era, na verdade, pós-neoliberal. Né? Ele já tem ali, porque a classe dominante nos Estados Unidos percebeu que os Estados Unidos tinham perdido o jogo nas próprias regras do jogo, da livre concorrência, da abertura de mercados, que os Estados Unidos inventaram na década de 80 e 90. A China ganhou essa disputa, por vários outros motivos que depois a gente vai poder analisar. Mas lá, os neofascistas, o Trump, não estavam ligados aos neoliberais. Os neoliberais lá são mais do Partido Democrata. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós temos uma aliança em que os neofascistas acabaram incorporando o programa, tanto é que o Paulo Guedes é o fiador da presença dos neoliberais no governo Bolsonaro. Há um tensionamento. Volta e meia, o governo Bolsonaro tem pessoas que defendem tem que ter mais obra pública, tem que ter mais gasto social, tem que ter mais bolsa, tem que ter mais ajuda emergencial na pandemia. E do outro fica o Guedes sendo fritado, perdendo cada vez mais espaço e mantendo a linha, vamos dizer assim, de Estado mínimo, de diminuição dos direitos sociais, de privatizações, de reforma previdenciária, agora reforma administrativa. Então, no Brasil, podemos dizer que essa polarização provocada pelos neofascistas dão o substrato, dão a base social necessária para que os neoliberais possam implantar o seu programa de nação. Né? Eu só quero mostrar, por exemplo, esse quadro, um quadro da OCDE muito interessante, vocês já devem conhecê-lo, que, por exemplo, a média da população economicamente ativa que é empregada no Estado é de 21% nesses países. O Brasil está com 12%. Países, por exemplo, como a Dinamarca, tem 35% da população economicamente ativa empregada no Estado. A mesma coisa na Noruega, na Suécia, na Letônia, a gente chega a 31%, na Suécia chega a 28%. A Inglaterra, de Margaret Thatcher, grande baluarte do neoliberalismo, tem 23% da população economicamente ativa, quase um quarto de funcionários públicos. E a média da OCDE é 21%. O Brasil, tendo 12%, não tem um Estado inchado. Não tem a necessidade de diminuir o tamanho do Estado. Na verdade, nós precisamos de mais professores, de mais médicos, de pagar melhor esses profissionais, de mais enfermeiros, de mais profissionais da assistência social. Nós precisamos de mais gente. Né? A Inglaterra, mesmo sendo um baluarte do neoliberalismo, manteve um quarto da população economicamente ativa empregada do Estado, né? O que demonstra que não é verdade o discurso neoliberal que nós observamos de que o problema do Brasil é o Estado, o problema do Brasil é o tamanho do Estado, que nós precisamos diminuir o tamanho do Estado. E nas políticas públicas de direitos sociais, o que é que está acontecendo? O que é que está ocorrendo? Né? Porque a proposta foi discutir o impacto do neoliberalismo nas políticas sociais. Bem, nós temos aí medidas aprovadas pelos governos Temer e Bolsonaro que destroem políticas avançadas construídas desde a Constituição de 88. Eu quero fazer essa ressalva porque muitas vezes as pessoas lembram somente dos últimos governos de Lula e de Dilma. Mas, na verdade, não existiria Lula e Dilma se não existisse a Constituição de 88.
é um processo de acúmulo de forças que foi resultado de uma série de movimentos sociais e que teve a Constituição de 88 como marco, mas que não parou aí. Como eu falei, em 1990, durante o governo Collor, é que foi instituído o Sistema Único de Saúde, até porque você já tinha um movimento sanitarista muito forte na área de saúde em atuação desde a Constituição, desde a Constituinte, que fez com que se regulamentasse o SUS em 1990. Tivemos em 96, não foi perfeita a LDB, mas foi um grande avanço a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mesmo o governo Fernando Henrique, ele criou uma chamada Rede de Proteção Social, que na época não era Bolsa Família, era Bolsa Escola, mas que tinha já ali um germe, tinha ali já um início, né, de uma rede de proteção social, como ele gostava de dizer. Mas qual foi o efeito, né, desses governos? Primeiro, a emenda constitucional 95. É bom que se diga, eu já vi que isso já foi debatido aqui, mas é bom que se diga que o Brasil foi o único país do mundo que fez uma emenda constitucional para congelar os investimentos sociais por 20 anos. Nenhum outro país fez isso no mundo. Por mais neoliberal, por mais capitalista. Nós somos pioneiros em tudo. É incrível isso. Essa emenda constitucional 95, ela nem consegue ser executada, porque nem os estados, nem os governos conseguem margem para conseguir manter a máquina funcionando. Então, ficamos o tempo todo nessa margem. Mas o fato é que, desde que ela foi aprovada em 2016, o SUS já perdeu 27 bilhões de reais. Temos muita gente que poderia ter sido salva agora na pandemia, que não foi, devido a um processo de diminuição dos investimentos no Sistema Único de Saúde. Né? É bom que se diga também que todo esse debate que nós tivemos agora sobre o novo Fundeb, que é o Fundo Nacional de Manutenção da Educação Básica, que foi aprovado no Congresso Nacional, foi uma grande vitória, especialmente porque foi contra o interesse do governo federal. O governo federal não queria aprovar Fundeb nenhum. Nós conseguimos aprovar um Fundeb com um aumento do financiamento do governo federal para os estados e municípios mais pobres, de 10% para 23%, com aumento do percentual mínimo para poder se investir nos profissionais da educação. Antes era 60%, passou a ser 70%, deve ser investido no mínimo nos profissionais da educação. E ficou permanente o Fundeb, não é mais transitório. Que, lógico, em 2007, quando ele foi criado, se estabeleceram 13 anos para avaliar como é que ele funcionava. Agora não, ele vai ser permanente. E nessa época do embate, eu tenho 2 meses isso mais ou menos, o Paulo Guedes defendia, não, eu defendo que o Fundeb, então, fique responsável de pagar a Bolsa Família. Porque como a Bolsa Família tem a condicionalidade do aluno estar na escola, então é nada mais justo do que a educação bancar esse recurso. Né? E isso é um absurdo, porque, na verdade, o que é que ele queria com isso? Ele queria extinguir o orçamento da assistência social, extinguir o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, e ainda pegar um recurso da educação e que ia ficar dividido, quer dizer, ia sobrar menos recursos para a educação, ia, vamos dizer assim, ficar prejudicado também o investimento na assistência social. Felizmente, isso não passou, mas ele não desistiu, ele continua insistindo para que na regulamentação do Fundeb novo isso apareça. Tivemos uma reforma do ensino médio, uma base nacional comum curricular, né, que foram assim fundamentais para iniciar um processo de terceirização de partes da educação pública para que empresas pudessem gerenciar. Então, nós temos hoje várias escolas, especialmente no Sudeste, no Sul do país, várias escolas de municípios, de estados, que têm partes do currículo já assumidos por empresas, ou que têm sistemas de ensino que acabaram terceirizando o trabalho do poder público. A reforma do ensino médio permitiu essa parceria público-privada. Da mesma maneira, a BNCC, né, ao estabelecer, no caso do ensino médio, o ensino fundamental, a BNCC foi boa. No caso do ensino médio, foi muito minimalista, favoreceu esse processo também de privatização. A militarização de escolas, a escola sem partido. Houve também o combate aos sindicatos, nesse período, precarização das relações de trabalho, pejotização, e houve, por parte da administração pública, até mesmo licitação de contratos individuais de trabalho. A gente observa isso especialmente ali em São Paulo, várias prefeituras. Destruição e desmoralização da escola pública. Aí, qual é o grande pulo do gato? No caso da escola pública, isso não sou eu que estou dizendo. Isso, se vocês pegarem um vídeo que tem até hoje no YouTube, na internet,
do Eduardo Bolsonaro, na véspera do segundo turno da eleição presidencial, ele gravou um vídeo onde ele defendia claramente que a universidade pública não deveria ter mais financiamento público. Fechar as universidades públicas. E ele defendia a criação de um outro sistema. Você pegasse esse dinheiro, que antes era das universidades públicas, fizesse vouchers. O que são vouchers? São cheques, são vales. E você pegasse esses vouchers e entregasse às pessoas mais pobres ou às pessoas em maior vulnerabilidade social para que elas escolhessem a faculdade particular que elas tivessem mais interesse de poder colocar seus filhos. O fato é que esse mesmo discurso foi repetido depois da eleição. Agora, em janeiro de 2020, o senhor Paulo Guedes, quando foi para Davos, no Fórum Econômico Mundial, ele fez um discurso no encerramento, que o principal ponto do discurso dele, isso está registrado, procurem na mídia, procurem nos meios de comunicação, no jornalismo, nosso grande projeto de desenvolvimento do Brasil na educação instaurar um sistema de vouchers em todos os níveis, a começar pela creche. Isso é claramente o que a gente pode identificar como, num momento de crise do capitalismo, né, você chega com a nova proposta para você ampliar, para você subir o nível da exploração, subir para um novo nível de exploração capitalista. E esse novo nível pressupõe você se apropriar dos recursos públicos, da saúde, da educação, da assistência social, para que eles sejam gastos no setor privado. Ou seja, é um processo de... vamos dizer assim, não vai ser a iniciativa privada que vai surgir naturalmente, vai ser o subsídio público, até contraditório isso com o receituário neoliberal. Porque, por exemplo, até janeiro nós tínhamos aí o Paulo Guedes, o Mandetta, que era ministro da Saúde, o Rodrigo Maia, eles estavam a pleno vapor, antes de aparecer a pandemia, para poder criar um sistema de um plano popular de saúde, em que o governo, inclusive, ia bancar a prestação desse plano de saúde privado, popular para as pessoas pobres, e que vamos dizer assim, você dessa maneira poderia desativar o Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde, ele, vamos dizer assim, hoje é responsável por 75% da população brasileira atendida. Se você colocar um mercado de 170 milhões de pessoas que hoje não têm plano de saúde para ser atendido com plano de saúde, e ainda você pega o recurso que antes era para o SUS e você gasta nesse plano de saúde, é muito fácil ganhar dinheiro assim, com esse neoliberalismo que nós temos, né? Ou seja, o neoliberalismo acaba sendo mais um discurso da competição, do livre mercado, das empresas, do empreendedorismo, mas na prática é mais um patamar de apropriação dos recursos que estão no Estado, dos recursos públicos que são disputados. Isso acontece no caso da educação, isso acontece no caso da saúde. Temos também um ataque às ações afirmativas. As ações afirmativas foram medidas assim das mais alvissareiras. Hoje nós temos pela primeira vez na história do Brasil, a maior parte dos estudantes das universidades públicas, federais e estaduais, são negros, e você tem hoje, de acordo com os dados das pessoas que se formam, a maior parte, 80% das pessoas que se formam hoje nas universidades públicas são filhos de famílias que os pais só foram no máximo até o ensino médio. E essas pessoas conseguem se formar, têm nota boa, demonstram que as ações afirmativas deram certo. Então, as ações afirmativas foram um grande instrumento de mobilidade social, de garantir condições e oportunidades para que as pessoas pudessem se desenvolver na sociedade. Existe também um desmonte das políticas de proteção aos índios e das reservas já demarcadas, né? Tentativa de retirar as cotas da pós-graduação, e aí reforma trabalhista, reforma previdenciária, do Pacto Federativo, administrativo, isso nós já vimos. O momento que nós estamos hoje é esse momento onde nós temos uma crise sanitária, mas antes de haver uma crise sanitária, o desemprego era 12,5%. Antes de haver uma crise sanitária, o PIB só tinha crescido 1% em 2019. Antes de haver uma crise sanitária, essas reformas neoliberais já tinham sido aprovadas, como, por exemplo, a Emenda Constitucional 95 foi aprovada para, supostamente, ampliar os investimentos dos capitalistas no Brasil. Aconteceram esses investimentos? Não, não aconteceu. Isso em 2016. Em 2017, o Henrique Meirelles aprovou a reforma trabalhista,
colocando um discurso que nós deveríamos ter a criação de 5 a 10 milhões de empregos de carteira assinada com a aprovação da reforma trabalhista. Outra promessa que não se concretizou. Nós não tivemos criação de nenhum emprego formal. Na verdade, nós tivemos uma precarização e muita gente que tinha carteira assinada deixou de ter carteira assinada, passou a ser trabalhador informal depois da reforma trabalhista. E também com a reforma previdenciária, houve a promessa, somente com a expectativa da reforma previdenciária, os investidores vão começar a investir. Isso é uma grande bobagem. Na verdade, o investidor não investe quando percebe que o Estado está diminuindo os direitos sociais. Investidor, capitalista, investe quando percebe que tem mercado para o seu produto. Por isso que tem o keynesianismo, por isso que tem as chamadas políticas anticíclicas. O keynesianismo é uma política anticíclica que está no campo, inclusive, do capitalismo, que diz, olha, em épocas de crise, a iniciativa privada não vai investir em nada. Ou o Estado é o investidor, ou o Estado promove uma série de obras públicas, ou o Estado redistribui renda, ou o Estado estabelece o consumo, para que aí os empresários possam se animar a fazer os investimentos depois disso, ou nós não vamos ter retomada. Então, eu queria somente fazer essa conclusão nesse sentido. A nossa crise sanitária é uma crise sanitária? É. Mas ela não criou nossa crise econômica, não criou nossa crise social, não criou nossa crise política e institucional. É importante que a gente faça esse registro, porque muitas vezes a crise sanitária vira desculpa para muita coisa, e nós temos que estar atentos. E eu gosto muito do que eu falei, especialmente no âmbito da geopolítica, está com esse autor, que eu estou sugerindo a vocês, isso é vendido na internet facilmente, é o Luiz Alberto Muniz Bandeira, que faleceu tem somente 2 anos, era um professor de ciência política da UNB, e ele teve uma série de livros muito interessantes. Aqui nós temos 2 deles. A Segunda Guerra Fria, que ele é um livro de 2013, é o mais recente dele, onde ele avalia justamente essa coisa da contraposição dos Estados Unidos versus a China, Estados Unidos versus os BRICS, com a definição muito clara do papel do Brasil. A Desordem Mundial, onde ele avalia essa coisa da Guerra Fria, da Segunda Guerra Fria, mas também da guerra híbrida, também do processo de desestabilização de regimes. E o maior best-seller dele, que é A Formação do Império Americano, que foi traduzido para dezenas de outras línguas, até para o mandarim foi traduzido, até para a China foi mandado, né? Então, ele discute estratégia econômica, midiática, social, militar, política, institucional, né? Tudo isso ele discute, por exemplo, nessas 3 obras. Fica com uma sugestão para a gente poder debater